Bom, até agora nós demos basicamente exemplos de funções exponenciais que estão ligadas à matemática financeira, principalmente. Vamos ver agora outros exemplos, tá? A gente vai ver vários exemplos e vocês vão ver que as funções exponenciais aparecem em muitas situações, tá? Vamos pegar primeiro aquele exemplo clássico da lenda do jogo de xadrez, que existia um rei na Índia. Ele pediu para um matemático do reino para inventar um jogo. Aí ele inventou o jogo de xadrez e como prêmio, ele gostou muito, né? E como prêmio ele disse que ele podia escolher o que quisesse. E o camarada lá, o matemático que inventou o jogo de xadrez, ele disse o seguinte: bom, o que eu quero é o seguinte, que você coloque grãos nas casas da seguinte maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, eu tenho 64 casas no tabuleiro, eu quero que aqui você coloque um grão de arroz. Aqui você coloca dois, aqui quatro e assim por diante. Você vai duplicando. Então essa quantidade de grãos que você conseguir colocar no tabuleiro vai ser o meu prêmio. O rei deu risada. Nossa, grãos de arroz são pouca coisa, né? Tá bom, vai. Calcula aí quanto que dá e paga logo para ele. Estamos todo mundo satisfeito. Aí o cara foi ver quanto, vamos então calcular quanto quantos grãos, vamos calcular não só no tabuleiro todo, vamos calcular somente nessa casa número 64, né? A 64ª casa, quantos grãos de arroz o rei teve que dar pro rapaz que inventou o jogo de xadrez. Bom, como é que a gente vai fazer? Vamos ver que isso aqui a gente não vai calcular um por um, vamos tentar achar uma lógica da maneira como a gente tem feito, tá? Então vamos fazer o seguinte: na casa 1 a gente coloca 1 grão, na casa 2 a gente coloca 2 grãos, na casa 3 a gente coloca 4 grãos. Em vez de a gente fazer isso, e na casa 4 8 grãos, como a gente fez aqui, eu vou colocar as contas que eu tenho que fazer para chegar nesse valor. Então aqui, em vez de 4, eu vou colocar 2 vezes 2. E aqui, em vez de 8, eu vou colocar o valor anterior. Isso aqui é 2 ao quadrado, né? Vou colocar o valor anterior vezes 2. 2 vezes 2 ao quadrado. Na casa 5, eu vou colocar o valor anterior. Isso aqui dá 2 ao cubo, né? Perdão. Isso aqui dá 2 ao cubo. Na casa 5, eu vou colocar o valor anterior vezes 2. 2 vezes 2 ao cubo, o que dá 2 à quarta. Na casa 6, eu vou pegar o valor anterior, que é 2 vezes 2 à quarta, né? E assim por diante, dá 2 à quinta. Percebam que existe uma lógica nisso. Então, na casa, isso aqui é a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e casa 6. A casa número 6 deu 2 à quinta. A casa número 5 deu 2 à quarta. A casa número 4 deu 2 à terceira. Então existe uma lógica assim. Então quando a casa for a casa número 64, vai ser 2 elevado a 63, certo? E se for a casa x, vai ser sempre, eu diminuo 1, 2 elevado a x menos 1, tá? Portanto, a, a função que me dá o número de grãos de arroz em função da casa é f de x, onde x é a casa, x é a posição da casa, né? Posição da casa. F de x igual a 2 elevado a x menos 1. Essa função é uma função exponencial e que a gente descobriu do mesmo jeito que a gente fazia as outras, né? Usando a mesma lógica, tá? E a casa 64, né? Seria f de 64. Eu posso calcular qualquer casa, eu posso até extrapolar para um tabuleiro maior, né? Mas a casa 64 vai ser 2 elevado a 63. 2 elevado a 63. Bom, se 2 elevado a 10 é 1024,
Vamos arredondar para 1000, isso aqui vai dar 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, vezes 2 elevado a 10, 6 vezes, né? 2 elevado a 10, 6 vezes, mais ainda sobraram 3, 2, vezes 8, né? Vezes 2 a 3, vai. 2 a 3, isso aqui dá 2 a 60 mais 3. Então isso aqui dá 2 a 10 é 1000, 1000 elevado a sexta, né? 1000 elevado a sexta dá 1000 elevado ao quadrado dá 1 milhão. Depois, ó, olha só, vamos contar. 1000, 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quinquilhão. 1 quinquilhão, ou seja, vezes 8, ou seja, 8, sei lá se existe essa palavra, e como é que, 8 quinquilhões. Não sei se existe essa palavra, mas é um número tão grande, tão absurdo, tá? Aproximadamente dá esse valor, que é uma quantidade de arroz que não tem no planeta inteiro, se a gente contar. Ou seja, é um pedido absurdo de grande, e o rei não tinha percebido que ele tinha caído nessa armadilha. Então o rei não pôde pagar, evidentemente, a dívida, né? Porque não tinha como ele conseguir tanto arroz, ok? Então, percebam que a função exponencial ela cresce muito rápido, tá? Então essa função f de x, desculpa, eu apaguei aqui, né? Vou escrever aqui, ó. A função exponencial f de x igual a 2 elevado a x menos 1, né? É uma função que cresce muito rápido, ok? Todas as funções exponenciais têm uma característica de crescimento, nós vamos ver depois com mais detalhes, tá? Mas ele não é igual a uma função, por exemplo, uma parábola, ela cresce mais rápido, tá? Bom, será que a gente conseguiria descobrir esta função usando aquela fórmula da matemática financeira, m igual a capital inicial vezes 1 mais i elevado a t? Bom, nós teríamos que fazer alguns ajustes, vamos tentar. Vamos lá, quem que seria o montante final? O montante final é a quantidade de grãos de arroz, ou seja, o montante final seria o meu f de x, tá? Quantidade de grãos de arroz. Então, o f de x me dá a quantidade de grãos de arroz, e x é a casa, né? A posição da casa, que seria o papel do t aqui. O t é o x, que é a posição da casa. Tá? Tudo bem? E aqui tudo bem? Bom, quem que seria meu capital inicial? O capital inicial, na verdade, nesse caso não é o capital inicial, é o valor inicial na primeira casa. Então o capital inicial seria o valor inicial que eu tenho na primeira casa, seria 1. E quem mais? O i e a taxa de juros, né? Numa função da matemática financeira. Mas aqui seria a taxa em que cresce. Se ela dobra, ela cada vez que eu mudo de casa ela dobra, significa que ela cresce 100%. Então I é positivo em 100%, tá? Ela cresce 100% com relação ao anterior. Dobrar é a mesma coisa que colocar 100% a mais, tá? Se eu tinha 2, eu dobrei. Pus 100% a mais, fui para 4. 4, eu pus 100% a mais, fui para 8. 100% de 4 é 4, então 4 mais 4 dá 8, ok? Então vamos ver se a gente consegue aplicar essa fórmula e chega naquilo ali. Bom, fica f de x, que é meu m, f de x igual a capital inicial, que é 1, vezes 1 mais i é 100%, mas 100% é 100 sobre 100, que dá 1. 100% é a mesma coisa que 1. Então 1 mais 1 elevado a t, mas t é meu x, que é a posição. Ou seja, f de x vai dar, segundo essa fórmula, esse 1 está multiplicando, 1 mais 1 dá 2, 2 elevado a x. E aqui a gente achou 2 elevado a x menos 1. Não bateu. Então tem alguma coisa errada aqui, né? O que está errado? Na verdade, não sei se vocês lembram que eu falei que esse t é o tempo, que é a posição, quando o meu tempo inicial tem que ser igual a zero. Tempo inicial tem que ser igual a zero. Então minha contagem do tempo começa no zero. E o tempo equivale à posição da casa. Então a primeira casa teria que ser a casa zero para que eu possa usar essa fórmula. E de fato, se em vez de contar nossas casas como 1 até 64, a gente contasse de 0 até 63, a posição que aqui é 64, nessa fórmula, seria a posição de 63. Então, na verdade, a posição, a 64ª posição, equivale nesse modelo que eu começo com 0,
a posição 63. Então, na verdade, f de 63, que equivale à posição 64 quando eu começo a contar com 1, quando eu começo a contar com 0, é a posição 63. Então, f de 63 é igual a 2 elevado a 63, que é o mesmo resultado que a gente achou. Então, embora as fórmulas das funções sejam diferentes, é porque aqui existe um ajuste que a gente começa a contar pelo zero. Então essa fórmula, ela só funciona quando eu começo a contar pelo zero. Então é um pouco perigoso usar essa fórmula, tá? Porque isso pode acarretar esse tipo de confusão. Mas ela funciona, tá? Então percebam que essa fórmula da matemática financeira, a gente consegue usá-la em outras situações que não tem nada a ver com dinheiro, né? Quantidade de grãos de arroz num tabuleiro de xadrez, né? Ok? Nós vamos ver depois mais exercícios e sempre nós vamos fazer pelos dois métodos. Pelo método braçal aqui que a gente fez e pelo método usando a fórmula de matemática financeira, tem que bater as duas, tá? Mais pra frente a gente vai ver com várias outras situações, né? Que não tem nada a ver com finanças, né? Por exemplo, o crescimento de uma cultura de bactérias, né? Ou elementos radioativos que decaem, todas as funções que têm comportamento de uma função exponencial, ok? É isso, pessoal.